Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos abordar as questões da lição número 3, uma luz na escuridão. A luz brilha na escuridão. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus os abençoe. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem concedido, nos dê sabedoria ao falar da Tua Palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá então, preparar aqui a internet. Bom, o verso para memorizar foi: Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então isso é um alerta, né? Existem várias coisas que precisaríamos ver do contexto, mas o foco aqui é o que é a luz, né? Ou seja, os ensinamentos, andar nos ensinamentos, andar no poder de Deus, para que saibamos para onde estamos indo, né? E a pergunta número 1 da lição de domingo é: qual a diferença entre o caráter de Jesus e o de Satanás? Vamos ver então João 14:6. João 14:6, que nos diz: Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, essa é a questão de Jesus, né? Agora vamos ver João 8, né? Capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a diferença de caráter: um é o símbolo da verdade, da luz, de andar nos caminhos corretos e saber para onde vai. O outro é o símbolo da insegurança, do pecado, não é? E quando ele fala ele foi homicida desde o princípio, obviamente, isso é mais um indicativo para nós de que a lei sempre existiu e sempre foi para o ser humano, e não apenas para um grupo específico. A pergunta número 2, leia Provérbios 23, João 17 e João 8. Que semelhança vemos nesses textos sobre a verdade das Escrituras? Qual é a mensagem central? Então vamos lá em Provérbios 23. Vinte e três, não é? Veja só aqui a relação dos textos em Provérbios. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai que te gerou, e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então veja que a Bíblia associa aqui a questão de comprar a verdade e não a vender, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Ele associa isso a saber os mandamentos e estar disposto a obedecê-los. Então vamos lá em João 17, versículo 7. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste,
e guardaram a tua palavra. Então, o que é manifestar o nome de Deus aos homens? Manifestar o caráter de Deus e expor a vontade de Deus às pessoas, para que nós saibamos o que fazer, como buscar o poder de Deus. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. E agora vamos lá para o 17. O 16, ele diz, assim, o 15, né? Vamos aqui. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E 8:32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra. Se permanecermos na palavra, aí somos discípulos dele. E permanecer na palavra é o quê? Permanecer em obediência, permanecer em comunhão. E aí sim ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Não conhecer, não há libertação. Não conhecer, não saber o que fazer. Saber e não buscar o poder para praticar, também não liberta. Então, o que liberta? O que é o conhecer que liberta? Permanecer na palavra, aí sim, verdadeiramente, ser discípulo, né? Ou seja, crer que o poder de Deus nos liberta. A pergunta de segunda, leia Atos 20, 27 a 32. Que advertências específicas o apóstolo Paulo deu aos líderes da igreja de Éfeso a respeito da apostasia vindoura? Então, o livro de Atos, capítulo 20, versos 27 a 32. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança dentre todos os santificados. Então, ele roga a Deus para que Ele nos proteja, né? Fala que, olha, durante todo esse tempo eu admoestei com lágrimas a cada um de vós, e ele sabia que dentre eles se levantariam pessoas que falariam coisas perversas, para atraírem os discípulos após si, para o erro, para atrair para o erro. E por que ele fala isso? Porque ele sabe que a mentira geralmente é muito atrativa, ela satisfaz o ego, ela satisfaz as nossas próprias vontades, e as pessoas gostam disso, né? Leia 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 7 a 12. A pergunta é: como o apóstolo Paulo descreveu a apostasia vindoura, que características eles deviam estar atentos? Então, nós vamos ler aqui. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então ele fala que o mistério da injustiça, veja só o que ele diz: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. O que não será assim? Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele fala que existirá, ou existiria, né, considerando que ela já tenha se manifestado, mas considerando que não se manifestou, que existirá uma apostasia tal, né,
é maior do que já existe, né? Uma apostasia maior do que já existe no mundo, no que diz respeito a Deus, a obediência a Deus, a doutrina de Deus. Então ele fala que virá uma apostasia e será manifestado o homem do pecado, o filho da perdição, né? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, ele fala da nossa reunião com Jesus, em que momento? Na vinda e não no momento do nosso falecimento. Ele fala aqui, pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele. Então ele faz a associação sempre da vinda do Senhor de forma direta com a nossa reunião. Então a nossa reunião está condicionada à vinda do Senhor. A nossa reunião, obviamente, os vivos, os que faleceram, né? Todos ressuscitando. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, palavra, epístolo, como de vós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Então ele fala, olha, cuidado para não crer em qualquer mensagem a respeito do dia de Cristo, da volta de Jesus. Isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. Então ele fala, olha, a volta de Jesus será precedida por isso. Então veja, no futuro isso ocorre. Só que no verso 7 ele diz o seguinte, nós temos um vídeo longo, né, que eu busco comentar bastante sobre esse texto de 2 Tessalonicenses, caso você queira assistir, está disponível aí no canal também. E aí ele fala o seguinte, olha, isso que vai se manifestar, na realidade, já existe o mistério da injustiça e ele já está operando. Então veja, o mistério da injustiça, essa apostasia, ela já existia. Então nós estamos falando de um poder que existe desde aquela época e que ainda existe hoje e vai se fortalecer até que se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, antes da volta de Jesus, mas já existe. Ou seja, essa apostasia constante, ela vai chegar à sua plenitude, vamos dizer assim, antes da volta de Jesus, e aí vai se manifestar o homem do pecado, do filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Obviamente, aqui eu creio que ele esteja se falando, né, contra tudo que se refira ao Deus verdadeiro, né, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui ele se refere ao Deus verdadeiro. Então se opõe ao Deus verdadeiro e é o homem do pecado, o filho da perdição, e ele fala que é tão perigoso que alguns poderiam ser movidos facilmente do entendimento, né? Talvez pela expectativa da volta de Jesus, né? E ele fala para ficar preocupado com isso, por quê? Porque senão isso poderia acontecer e as pessoas não perceberem. E aí ele diz, então será revelado o iníquo, né? Ele fala, olha, somente há um que agora o retém. Então ele já se manifestava, estava sendo retido, mas algo que o retém, até que do meio seja tirado aquilo que o retém, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Ou seja, como essas pessoas não aceitam a verdade, eles agem segundo a eficácia de Satanás. Se eles agem segundo a eficácia de Satanás, quando fala que Deus lhes enviará a operação do erro, ou seja, Deus permitirá que Satanás haja com a operação do erro, né? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, olha como é grave, né? Então, a preocupação de Paulo é que existe uma apostasia, ela pode nos corromper da forma que ela está, mas haverá uma apostasia tão grande que ela poderá nos mover, se nós não estivermos firmes, facilmente daquilo que cremos, inclusive, né? Então, como o apóstolo Paulo descreveu a apostasia? Ele descreveu como algo que, além de ser crescente, vai chegar ao seu ponto máximo. O que nos protege contra os enganos de Satanás? João 17, 15 a 17. Nos diz assim. Nós já lemos, então vamos só reforçar aqui. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Atos 20, 32.
Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, como nós já lemos. Entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. E agora, pois, encomenda a Deus e a palavra da sua graça. A Deus e a palavra da sua graça. Então, quando ele fala a Deus, para que nos entreguemos a Deus, e a palavra da sua graça, para que a palavra de Deus possa habitar em nós, para que nós possamos ouvir e praticar. Ele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, o que nos protege contra os enganos de Satanás? Nos entregar ao poder de Deus e ao estudo e prática da palavra. E a prática virá, obviamente, com o poder de Deus atuando em nós, não é? Qual é a estratégia satânica de engano? Provérbios 16, 25. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte, e o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Então, e aí ele fala, o violento coage o seu próximo e faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. Coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então veja que aqui ele faz um contraste entre o sábio, não é, e o ímpio. Aqui ele vai falando do sábio, lá para baixo ele vai falando do ímpio. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o ensino dos seus lábios. Então veja que ele faz um contraste aqui entre o sábio e o ímpio. E a estratégia do engano é o quê? A estratégia do engano é impedir que nós adquiramos sabedoria, ou seja, impedir que nós possamos ser transformados pelo poder de Deus e agir conforme a palavra de Deus. Não é? Essa é a principal estratégia do inimigo. E vamos lá, Juízes 21. 25. Também os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família. Saíram dali, cada um para a sua herança. Veja, aqui há um contexto, né? Mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo, ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí vós das vinhas, arrebatai cada um a sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos, por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes deste vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim. Levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então veja, aqui, antes disso, eles começam a se unir em torno de um propósito. Não é isso? Aqui eles estão aqui, aí o contexto é maior que isso, mas eles começam a se unir em um propósito, e aí o texto fala que todo esse contexto estava acontecendo, e aí nós teríamos que ler todo o texto. Ele fala assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos.
E como Provérbios diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim é perdição, é morte, então nós vemos aqui que muitos deles estavam, ou todos eles estavam sujeitos a caminhos errados, cada vez mais errados. Então a estratégia do inimigo é cada um agir conforme o que lhe parece ser melhor e também impedir que as pessoas tenham acesso à verdade. Então é o engano, é a malícia, forçar as pessoas a fazerem o erro e assim sucessivamente. De acordo com Paulo, quem cegou o entendimento dos incrédulos e como o entendimento pode ser aberto? Quem está por trás da obra das trevas? Quem lidera a obra da luz? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 13 a 6. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, de todo ser humano, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja que o evangelho está encoberto para os que se perdem. Então, ou seja, todo aquele que busca a salvação verdadeiramente, sinceramente em Deus, não estará perdido e o evangelho não estará encoberto para essa pessoa. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, quem cegou o entendimento foi o próprio inimigo e as próprias más vontades das pessoas, o que cega as pessoas, porque o inimigo, ele é um coautor, o autor principal é sempre o ser humano, ou seja, o ser humano decide o que vai fazer. Então ele fala, para os que se perdem o evangelho está encoberto, ou seja, para aqueles que se negam a aceitar a verdade e a transformação do evangelho é que ele fica encoberto. Leia João 1, 4, 5, 9 e 14. Como esses versos descrevem Jesus, o evangelho de João, capítulo 1. Então aqui é o padrão, né? No princípio era o verbo, estava com Deus, era Deus, estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele ou por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, até o 14, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Aí aqui fala de João, que veio para dar testemunho, para testificar da luz, ou seja, para testificar do verbo. Não era João a luz, né? Aqui, a luz em si, ele não era o verbo, né? Para que testificasse da luz, ou seja, ele era aquele que prepararia o caminho para o verbo. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, como esses versos descrevem Jesus? Descrevem como o verbo, descrevem como um ser que participou da criação, sem ele nada que foi feito se fez, por meio dele foram feitas todas as coisas, a luz dos homens, ou seja, aquele que ilumina o caminho, aquele que mostra a verdade. E ele fala, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então ele veio disposto, inclusive, a ser rejeitado por amor àqueles que viessem, a todos nós, né? Mas para conseguir alcançar e resgatar aqueles que viessem a aceitá-lo. Então, com isso, nós terminamos a sessão de perguntas da lição número 3, né? Da luz resplandecendo nas trevas. E nós lemos ali em Provérbios, nós lemos ali em Atos, nós lemos em Coríntios, nós lemos em vários lugares, o próprio Jesus falando inclusive, da disposição dos ímpios em prejudicar aqueles que querem seguir a Deus.
A lição de sexta diz, citando o grande conflito: o mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigilância e fidelidade tem sido exigida de seus servos. Que Deus nos abençoe. Vamos para uma oração final. Obrigado por tudo que nos tem concedido. Nos auxilie na compreensão da Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Até o próximo estudo.